Então, muito bem, pessoal. Boa noite a todos aí. Estamos nesse momento gravando a nossa aula, onde a gente vai entrar aí nos tópicos, né? No tópico específico de globalização e práticas e competências sociais, né? Como estabelecer as competências sociais dentro do ambiente da globalização. Então, a gente vai fazer né? Entendendo sobre toda essa questão de o que é essa coisa de globalização, que a gente fala tanto, ouve tanto, e às vezes não chega num consenso, tá? Tem muitas, podemos dizer assim, várias explicações para esse fenômeno, tá? Mas eu acho que se a gente entender dentro do processo histórico, tá? Vai ficar mais fácil, a gente vai conseguir entender aí, ter um entendimento mais profundo dessas questões. Então eu já mandei o material para vocês aí, tá? Mandei bastante material para vocês a respeito da globalização, inclusive um texto que fala sobre pandemia e globalização. Texto bem interessante, tá? Sugiro aí a leitura de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Os materiais já estão todos lá, tá, gente? Todos lá na materiais de aula e arquivos, né? Materiais de aula, tá bom? Já estão lá na pasta geral, arquivos, materiais de aula. Muito bem. Globalização no contexto da nova ordem mundial. Ok, beleza, muito bem, né? Sabemos que todo esse processo, conforme eu falei para vocês, né? Ela é composta por várias fases desse processo, tá? Onde começou, né, uma expansão muito grande de todo o globo terrestre, do que a gente entende, né, por mundo ocidental, podemos dizer assim. Então, primeira fase da globalização, né, os povos orientais começou, né, o contato dos europeus com os povos orientais ou com os povos podemos dizer assim, que eram antes pagãos, né, que eram os grandes adversários ali do Império Romano. Quem assistiu o filme Gladiador vai entender, né, eram aquelas tribos, ou um ponto interessante aí, né, os Vikings também tem aí um ponto interessante que fala sobre esse período, né, da fusão aí do Império Romano com outros povos, né? A mistura do Império Romano com outras nacionalidades, com os povos do Oriente. Então, o ano 395, né, o Império Romano tinha sido dividido na sua parte oriental e na sua parte ocidental, né? Onde a sua parte oriental se deu na cidade de Constantinopla, hoje é Istambul, né? Em homenagem aí ao imperador Constantino, que foi o imperador romano que fez a junção do cristianismo, né, do cristianismo antigo, né, o que chama de cristianismo arcaico, com o Império Romano, né, fundindo aí os valores cristãos com os valores romanos, fazendo esse sincretismo, tá, do Império Romano, e o cristianismo passando a ser aí a religião oficial do Império. Então, perdurou por toda a Idade Média, né, com a capital do Império Bizantino lá em Constantinopla. Foi a continuação, né, do Império Romano na Antiguidade Tardia e na Idade Média. A partir disso começou, né, a questão da globalização. Com a queda de 1953, a Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, né? Caiu Constantinopla e aí caiu o Império Romano do Oriente. O Ocidente, o Império Romano do Ocidente caiu lá atrás, em 476, tá? O Império do Oriente, 1000 anos depois. Então, referência aí para demarcar o fim da Idade Média, né? Isso é um fato histórico. Marcou aí o fim da Idade Média e a partir desse acontecimento começa a Idade Moderna, tá? Muito bem. Quem de vocês já nunca deve ter lido ou deve ter recitado na escola, né, peças teatrais, né, que falam aí sobre
essa questão das grandes navegações, né, ou textos aí falando, né, sobre as grandes navegações, né? A gente tem aí números, né, o Mercador de Veneza, né? A gente tem aí inúmeras peças, né, que falam aí sobre esse momento. Nós vamos aqui à queda de Jerusalém, né, a derrota do mundo cristão, a supremacia dos muçulmanos, né, especificamente ali da Terceira Cruzada, que foi liderada ali pelo sultão, né, o Saladino. Quem assistiu aí, né, tem uns filmes muito interessantes que falam sobre esse período, o Arne, né, o Cavaleiro Templário, vários filmes que falam sobre Cruzada mesmo, né, um filme chamado Cruzada, que fala também sobre esse período aí da derrota, né, do mundo cristão, a queda de Jerusalém para os muçulmanos. Na Baixa Idade Média, século XII ao século XV, né, os europeus avançam um pouquinho mais para a Península Balcânica, que é onde a região da antiga Iugoslávia, ali, né, os Balcãs, tá? Então, começa ali, né, os europeus com a atitude de poder impor a sua hegemonia para outros povos. Mas, através disso, né, começou as grandes navegações intercontinentais, especificamente capitaneadas aí por Portugal e Espanha, tá? Cruzando o globo pelo Atlântico, pelo Oceano Atlântico, né? Pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Índico e pelo Oceano Pacífico. Então, inicia o processo de descoberta do novo mundo, né? Vamos cruzar os oceanos, vamos para as Índias, vamos explorar, né, o Oriente. Sabemos que os portugueses chegaram até o Japão, até Macau, especificamente, né? É uma península da China onde se fala português, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aí, em Macau, na China, se fala português. Foi uma colônia portuguesa por muito tempo, tá? E isso aí, os portugueses chegaram através das grandes navegações. Muito bem. Não tem como imaginar a globalização sem comércio, né? O comércio é o elemento principal do que a gente entende, né, por globalização. Ele foi o elemento propulsor para a globalização. Então, no século XV, né, comerciantes de Veneza, Gênova e Constantinopla, ali naquela região do Mar Mediterrâneo, né, aquela região da Itália ali, né, por baixo da Península Itálica, onde existe, né, pelo norte da África, todo aquele contato com os povos que vêm do Oriente. A Europa, como nós sabíamos, viveu aí por 1.500 anos sob hegemonia da igreja, né? Então, a igreja não permitia que existisse contato com outros povos, ela não queria perder a sua hegemonia econômica, militar e financeira, tá? Então, aí no século XV começou a mudar essas coisas, né? Tudo que a gente vê aqui, ó, gengibre, mostarda, todas essas coisas aqui que a gente está vendo no slide, não existia na Europa. Coentro, noz moscada, nada disso, tá? Cravo da Índia, menos, canela, menos, essas coisas. Então, no mundo árabe, lá atrás, no Oriente, já existia e muito isso, tá? Então, assim, a Europa começou, né, a se despontar efetivamente aí para o novo mundo a partir desse contato, né, com os povos do Oriente que estavam muito mais avançados, tá? Os árabes ali eram muito Europa que era dominada aí pelo pensamento teocentrista, né? Teocentrista aí pela hegemonia da Igreja Católica. Pois bem, nesse sentido, comerciantes, né? Turcos, árabes, persas. Persas pode chamar que são os iranianos, tá, pessoal? O Irã é persa, tá? E outros povos aí intermediavam, né, o comércio aí de tais produtos. Era muito caro, tá? Por quê? Porque os povos bizantinos, né, os genoveses e os venezianos aí, eles tinham controle, né, do mar Mediterrâneo. O canal de comunicação, né, e o transporte de mercadorias vindas do Oriente era o Mediterrâneo. Então esses caras, eles tinham controle, tá, do mar Mediterrâneo. Beleza. Você quer passar, você quer comprar, você vai ter que pagar pedágio. Você vai ter que pagar, né, para você passar aqui. Então vai ficar muito caro, tá? O preço desses produtos até chegar à Europa. Então, os caras tinham aí realmente a hegemonia
nesses mares aqui. Depois no mapa a gente vai ver que é interessante, né? Como que era a hegemonia que esses caras tinham aí nesse processo. Falamos, né, que Portugal e Espanha desejavam muito, né, ter acesso aí direto às fontes orientais, né? Um comércio muito interessante para eles, né? E rentável também, tá? Navegadores, né? Medo do desconhecido. Ponto importante também que eu sugiro para vocês aí, vocês assistirem uma série, né, que vai retratar exatamente nessa questão, né? Nós falamos aí que o Portugal e Espanha se colocaram, né, como principais precursores das grandes navegações, né? Chegada de Cabral, né? Perdão, a chegada de Colombo, tá? Nas Américas em 1492, depois tem a questão aí do Tratado, né, de Tordesilhas, que é promulgado pelo Papa Alexandre VI, ou vulgo Rodrigo Borgia, tá? Sugiro que vocês assistam aí a série Os Borgias, e aí vocês vão ver toda a vida, né, controversa desse cidadão aí, que, segundo, né, para os católicos aí, foi o pior papa que a Igreja Católica já teve, né, o papa chamado Alexandre VI, e foi esse cara que assinou o Tratado de Tordesilhas, porque ele era espanhol, né, ele vem de uma dinastia espanhola, tá? Com isso, os países começam, né, a desbravar o desconhecido. Aqui a gente tem no mapa as rotas, tá? De viagens aí marítimas portuguesas e espanholas do século XV e século XVI. Olha que interessante, né? Quantas, né? Que depois viriam, né? Ser aí, se vocês pegarem aqui, pessoal, aqui seriam posteriormente, né? As rotas de escravos, tá? Os escravos eram todas aqui, eram feitas navegações de cabotagem aqui, ó, na costa, ok? Guiné, tá? Congo, Moçambique, todos esses países aqui na costa africana, de escravos aqui, depois esses escravos vieram a ser trazidos para o Brasil e para a América Central e também para a América do Norte, tá? Portugal e Espanha desbravando aqui, tá? Os mares aqui, ó. Eu falei para vocês, ó, a rota de Portugal, vermelho aqui, ó, chegou aqui até a costa da África, né? E depois chegou aqui, ó, até as Filipinas, tá? Ó. Chegou aqui no Japão também, Macau, ó. É aqui que eu falei para vocês da China, ó. É bem aqui, ó. Na península, aqui foi por muito tempo colônia colônia portuguesa, tá? E depois o material tá aí com vocês. Vocês vão ver certinho no mapa aí todas as rotas que esses caras fizeram. Muito bem. Prática mercantilista, tá? Nas metrópoles europeias pelo mundo todo. Então, a expansão marítima, óbvio que abriu, né, o comércio intercontinental a partir do século XV, ok? Você conseguiu, né? Os países europeus conseguiram aí fazer comércio com outros países, né? Com outros continentes. Então, com isso, novas rotas de especiarias e metais preciosos contornando aí, né, a África, visando chegar ao Oriente, depois o continente americano. Então, com isso, impulsionou o capitalismo comercial com a política econômica do mercantilismo. Mercantilismo nada mais é do que acúmulo de moeda, acúmulo de pedras preciosas, acúmulo de minério, tá? Ouro, prata, foi o que os colonizadores espanhóis e portugueses vieram fazer aqui, né, no nosso país e nos países da América do Sul. Os países aqui vizinhos, né, nossos aqui da América do Sul e da América Central também, tá? Então, era uma política econômica, né, do mercantilismo baseado no que a gente chama de metalismo, acúmulo de preciosos, tá? Quanto mais metais preciosos o reino tinha, né, tudo isso aí era pego e mandado para a metrópole, ok? Não ficava na colônia, era pego da colônia e mandado para a metrópole. Era interessante que você colocasse, tivesse uma balança comercial favorável, né? Então, você tinha que exportar mais do que importar, vender mais do que comprar. Lembrando que o pacto colonial vigorava nesse momento. Então, as colônias só poderiam comercializar com suas metrópoles. Então, o Brasil era colônia, o Brasil não podia fazer comércio com nenhum outro país, só com Portugal.
As colônias espanholas, mesma coisa, você não podia fazer negócio com nenhum outro país, né? Então, o rei centralizava, tanto o rei de Portugal quanto o rei espanhol, centralizava, né, a arrecadação comercial nesse momento. Lembrando da União Ibérica também, né, pessoal? Tá? A União Ibérica aí também se deu aí o período, né, que marcou a união de Portugal e Espanha. Lembrando que o Brasil já foi espanhol, tá, pessoal? Nós já fomos espanhóis por um período, tá? No momento aí da União Ibérica. E aí existiam medidas protecionistas, né? Que as metrópoles elevavam, né, as taxas alfandegárias para embarcações de outras potências europeias, né? Então, se alguém quisesse vir para o Brasil ou um navio de outro país, tinha que pagar, né? Taxas alfandegárias aí eram muito caras e esses países tinham que pagar pela passagem dos seus navios. Vamos entender um pouquinho, né? O que vem aí depois, né? O contexto da globalização. A gente deu uma apanhada aqui, né? Uma pincelada na história um pouquinho para a gente entender o que aconteceu lá atrás, né? É preciso estudar o passado para você poder compreender, né, o presente. Pois bem, o que é o contexto, né, da globalização? Então, basicamente, ela é um processo histórico e geográfico, né, atrelado aí ao desenvolvimento do capitalismo como sistema econômico, né? O capitalismo pressupõe capital, acúmulo, né? E isso só foi possível mediante o capitalismo comercial que a gente viu aqui embaixo, né? Grandes navegações, colonialismo, né? O metalismo, que nós vimos lá, né? O acúmulo, só foi possível, né, a concretização desse capitalismo comercial através do acúmulo de capital. Então, expressa expansão das instituições capitalistas pelo mundo, né, em seus territórios definidos, onde as relações de mercado passam a ser estabelecidos. Então, nesse sentido, você tem, tá, um momento aí muito importante, né, que é a chamada Companhia das Índias, tá? Aí capitaneadas pela Inglaterra e pela Holanda, tá? Você tem aí as chamadas Companhia das Índias Orientais, tá? Ou Companhia Holandesa das Ilhas Orientais, tá? Que tinha, né, por pressuposto, você acumular cada vez mais, né, capital com as navegações, saques mesmo, tá? Então, tanto os holandeses quanto os ingleses aí foram precursores aí, tá? Nesse sentido de você estabelecer, né, a Companhia das Índias aí como uma companhia de acúmulo, a companhia que tem por pressuposto, né, organizações, na verdade, de origem, né, austríaca, britânica, dinamarquesa, francesa, tá? Holandesa também, que tinham por pressuposto acumular capital, né? Efetivamente aí, saquear outros lugares, né? A pirataria foi muito presente nesse momento, tá? Então, a gente tem aqui as mais famosas, né? Que é a Companhia Britânica das Índias Orientais, que foi de 1600 a 1874. Então, você não pode imaginar, né? A revolução industrial, esse capitalismo industrial que se formou sem a consolidação dessa companhia britânica, né? Então, e também a companhia holandesa, né, das Índias Orientais também aqui, que foi de 1602 até 1799. Então, nesse sentido, né, para a gente poder ter essa segunda revolução aqui, essa segunda parte do capitalismo, né, o neocolonialismo, que é o colonialismo inglês, né, a Inglaterra abrindo, né, suas colônias aí para outros locais, primeira e segunda revolução industrial, com o desenvolvimento da maquinofatura, ou seja, da máquina a vapor, tá? Que os centros de influência foram aí, né, Europa, Estados Unidos e Japão. Lembrando aí que os Estados Unidos já tinham se consolidado como, né, as 13 colônias, já estavam aí independentes da Inglaterra, e o Japão também estava passando por um processo de modernização, tá? E aí, século XX e século XXI. Aí entra, né, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Aí a gente vai falar consolidação, né, das companhias industriais e financeiras.
desenvolvimento tecnológico, transportes, computadores, né, informática, robótica, enfim. Globalização em seu estágio mais avançado. É o estágio aonde nós estamos. Então, nós estamos diante de um conjunto acelerado de processos que envolve fluxos que abrangem cada vez mais espaços mundiais, levando uma crescente integração e interconectividade entre os espaços. Em outras palavras, falando aí de um capitalismo financeiro, que é o que predomina hoje, né, no nosso país, no mundo inteiro como um todo, né, que é o capitalismo voltado aí ao mercado financeiro, né, à bolsa de valores. Então você tem uma completa integração dos mercados. Você não tem mais fronteira para o dinheiro. O que a gente chama de financeirização, né, ou mundialização do capital, é exatamente isso. É esse processo de integração entre todos os países. Né? Esse dinheiro, ele está existe a interconectividade desse dinheiro em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo você consegue fazer negócio. Todos os lugares do mundo você consegue tramitar dinheiro. Você consegue transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo. Então, o dinheiro não tem fronteira, ele transita para todo lugar, ok? Então, é a intensificação, nada mais do que os fluxos de capitais, mercadorias, pessoas, informações, imagens e ideias em nível planetário. Então, o planeta não tem fronteiras. E aí precisa avisar os caras, né, a terraplanista aí, que a Terra ela é redonda, viu, filho? A Terra ela é redonda. Então, a globalização, né, não tem fronteira o dinheiro, mas a Terra ela continua sendo redonda, tá bom? Tem uns caras aí que falam que a Terra é plana, né? Ainda Galileu Galilei, então, quase foi para fogueira à toa, né? Giordano Bruno morreu queimado à toa. Né, para esses caras virem hoje e falarem que a Terra é plana. Né? É só na cabeça deles de vento. Então, a segunda fase por esse capitalismo industrial. Né? Então, a gente tem a primeira revolução industrial, que foi aí, né, de 1780 até 1860, tá? A segunda revolução industrial foi de 1860 até 1914, que culminou na Primeira Guerra Mundial, né? A Revolução Industrial, ela proporcionou, né, que os países se armassem, que os países não só uma corrida armamentista, mas dentro do capitalismo, os países também se industrializaram, né? As grandes potências, França, Inglaterra e Alemanha, tá? A Inglaterra primeiro, depois França e Alemanha tiveram aí, né, um processo de industrialização um pouco mais tardio, tá? Mas não deixando de ser uma potência. Ambas as três aí, né? Depois foi que culminaram aí a Primeira Guerra Mundial, que até então tinha sido o maior conflito, né, na história da humanidade, que seria a guerra para acabar com outras guerras, né? Não foi bem assim, né? Foi um conflito que matou 20 milhões de pessoas e foi aí o pressuposto para se fazer a segunda. E aí o término, né, depois da segunda fase da globalização, foi aí de 1850, da segunda Revolução Industrial, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tá? 45 aí é outra fase. Muito bem. E esse tal de liberalismo, né, que todo mundo fala aí do liberalismo, né? Ah, você é liberal, você é comunista, você é não sei o quê. Eles nem sabem, né, o que é. Você é conservador, né? Eu fico olhando assim, meu Deus, o cara se acha conservador. Eu fico imaginando o que diria Churchill, né? O Churchill foi o ícone, né, do Partido Conservador inglês, né? Eu fico olhando o que diria Churchill ao olhar para esses caras que se dizem conservadores, né? O que diria o próprio pai do conservadorismo, né? Um filósofo escocês chamado Edmund Burke. O que Edmund Burke diria, né, desses caras que se dizem conservadores, né? Mas enfim, os liberais, né? A doutrina concebida por Adam Smith num livro chamado A Riqueza das Nações, que veio para mudar completamente aí, né, a esteira desse capitalismo, formar realmente aí, dar um upgrade, podemos dizer assim, no capitalismo que já estava se desenhando como sistema econômico, tá? Nada mais é do que defender o livre mercado. Adam Smith, a riqueza das nações, é o que a gente entende, né? Por uma nação, ela é pontuada por aquilo que ela produz,
né? Então, o PIB, né? A ideia de produto interno bruto vem das ideias de Adam Smith, né? Então, é aquela coisa, defender o livre mercado, né? A não intervenção do Estado, né, no mercado, na economia. O indivíduo, ele é livre. Você não tem o Estado controlando a liberdade do indivíduo, a liberdade de empreender, a liberdade de você fazer as coisas, claro que dentro das leis, né? E também pressupõe a livre concorrência, pressupõe que os mercados eles se regulam por si só, a economia ela se regula por si só. Então, se uma empresa, tá, ou um indivíduo, ele não presta um serviço bom, ele será derrotado por outro que vai e presta um serviço melhor do que o dele, expandindo assim a livre concorrência. Você tem a liberdade, né, de você, dentro do mercado, estabelecer a concorrência, de vender mais caro, vender mais barato, prestar um serviço melhor, prestar um serviço pior. Enfim, o mercado vai selecionar aquilo que é bom e aquilo que não é, deixando a economia fluir sem limites, né? E aí a gente tem inúmeras escolas econômicas, tá, que vai falar sobre todo esse aspecto aí, tá, do liberalismo. Então, muitos falam, né, sobre o liberalismo e hoje o neoliberalismo, né, aquilo que vem depois do liberalismo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o liberalismo opõe-se, né, à intervenção do Estado na economia. Deixa a economia passar, né, aquela coisa dos fisiocratas, né? É o laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, tá? Então, deixa a coisa rolar, né? Deixa a coisa fluir, igual foi na crise de 29, né, que a gente vai ver depois, né? Com essas ideias liberais aí, a gente vai ver a consequência de tudo isso. Também, os liberais têm por pressuposto, né, a tolerância religiosa para evitar rechaços à ideologia liberal capitalista. Os liberais também têm por pressuposto um Estado laico, uma liberdade total de todas as religiões, né? Se você é liberal na economia, você também tem que ser liberal no sentido de professar sem ter nenhum tipo, né, de intercorrência, sem nenhum tipo de preconceito, né? A ideia, em tese liberal, seria isso, tá? Agora, nós, brasileiros, nós aqui, né, que vivemos no sul do mundo, vivemos aqui na América do Sul, nós somos frutos, né, da Revolução Francesa. A nossa Constituição, ela é fruto da Revolução Francesa, que tem como pressuposto, né, o chamado liberté, égalité, fraternité, ou liberdade, igualdade e fraternidade. Mas será que é possível, né? Liberdade no Brasil? Igualdade no Brasil? Fraternidade no Brasil? Eu acho que nós precisamos, né, tomar a Bastilha de novo. Né? A tomada da Bastilha foi o marco, né, da Revolução Francesa, onde a Bastilha era uma prisão e os revolucionários foram lá e tomaram a prisão mesmo, libertaram todos os prisioneiros, né, que eram as pessoas que estavam presas ali por se opor à monarquia absolutista do Luís XVI. Né? Aqui a gente tem, né, o Luís XIV de hospício, né? E a gente precisa tomar a Bastilha de novo, né? Nós precisamos refazer o contrato social no Brasil, né? Onde todos são iguais perante a lei. Nós precisamos fazer, né? Artigo 5º da nossa Constituição, né? Artigo 5º, você pega lá, basicamente é do contrato social de Rousseau. Todos são iguais perante uma lei comum, né? Só que não, né? No Brasil as coisas não são assim, né? Se você tiver imunidade parlamentar, você pode matar, né? Que não acontece nada com você. Você estará, né, à la flor de lis, né? Voandinho, né? Como uma libélula. Então, nesse sentido, né? A Constituição e parlamento subtraem o poder da monarquia. Então, não existe um poder absolutista, tá? Tem um cachorro latino aí, gente. Não tem um poder, né, absolutista nesse sentido, tá? E aí, também tem, né, a divisão entre os três poderes, que vem do Montesquieu. Montesquieu também é um outro filósofo aí, contratualista, que tem um livro chamado Espírito das Leis, que ele, né,
divide, né, a ideia de se dividir, né, a república no poder legislativo, executivo e judiciário, onde ambos têm que trabalhar em harmonia, né, e um não interferir na prerrogativa do outro, né. Existem os limites, as cláusulas de barreira, até onde os três aqui possam estender, né, o seu poder. Então, o executivo não interfere no legislativo, né, e vice-versa, mas dentro de um pacto republicano, no caso o Brasil, né, a predominância aqui no Brasil é do poder. Em tese, todo o poder emana do povo, né? Só que não, né? Então, o legislativo ele tem a prerrogativa, por exemplo, de derrubar os vetos do presidente, um exemplo, tá? Então, para você estabelecer uma votação hoje de um projeto de lei no Brasil, você tem que ter lá 2 votações na Câmara dos Deputados, 2 votações no Senado, aí vai para a sanção presidencial ou veto. Se o presidente vetar determinados pontos daquela lei, aquela lei ela volta para o Congresso e o Congresso vai e derruba os vetos do presidente. Tá? Então, o legislativo, o Congresso, ele tem hegemonia sobre os outros 2 poderes. Então, o legislativo tem hegemonia sobre o executivo e sobre o judiciário, porque a ideia é que todo poder emana do povo. Tá? Basicamente, seria isso. E aí, a Revolução Industrial, ela projetou consumidores. Não se pode imaginar a globalização sem consumo. Não se pode imaginar um processo, né, onde há uma integração de mercados sem alguém para consumir. Se eu tenho produto para vender, eu não tenho quem consuma, quem compre, tá? A Revolução Industrial tem início na Inglaterra, né, recorrente aí ao uso do carvão e do ferro. A manufatura, superada aí pelo sistema fabril mecanizado. Primeiramente foi a máquina a vapor, a máquina que vocês estão vendo aí na figura. Uma maior produtividade ao transporte e à confecção de roupas. Então, nós fizemos aí uma ruptura de uma sociedade feudal, agrícola, para uma sociedade urbana e industrial. Então, a produção de manufatura para uma produção industrial, né, em massa. Teve início na Inglaterra, tal, então a população a concentrava no campo, né, deslocava-se cada vez mais para as cidades. Concentração de fábricas e empregos. E aí entra toda aquela questão, né, da Revolução Industrial. Já no final do século XIX para o século XX, na segunda Revolução Industrial, começou o uso da energia elétrica, né, o uso do aço e do petróleo. Aí começou, né, o motor de combustão interna, tá? Então predomina, né, uma disputa entre as potências europeias aí pela hegemonia geopolítica do mundo. Eles foram lá e fizeram, né, no Pacto de Viena, Pacto de Berlim, a separação aí da África, né? Eles cortaram a África, ó, tal país fica para você, para você, para você, para você. Então as grandes potências europeias dividiram a África, né, como se fosse dela, né? Fala assim, ó, as potências europeias aqui, a gente vai explorar a África ali, ok? E cada um pega um país e faz o que você quiser naquele país, né? E aí foi um genocídio em massa, um genocídio sem precedentes, né? Haja vista você pegar aí, né, o Guilherme II da Bélgica e o massacre no Congo, né? Vocês vão verificar aí os massacres. Tá? Então, foi coisas assim absurdas, só lendo mesmo assim, para vocês entenderem, né, o tamanho da crueldade do ser humano, até que ponto chega. Tá? Tomada indiscriminada de terras e colonização de outros povos. Né? Uma corrida territorialista na Europa, África e Sudeste Asiático ali. Filipinas, Singapura, aquelas ilhas, né, que depois no Japão, o Japão tomou elas de volta na Segunda Guerra Mundial. O Japão invadiu, né, e aí tomou as Filipinas, depois tomou Singapura, aquelas ilhotas ali do Pacífico, perto da Península. Realmente os conflitos maiores aqui, ó, que basicamente, né, ó, como que foi dividido aí depois, né, o Império da Inglaterra aqui nessa época, ó, quanto que a Inglaterra, né, no século XIX, era praticamente dona do mundo, né, ó. Tudo que vocês veem aqui em vermelho era da Inglaterra. Então, essa pequena ilhazinha aqui, ó, a Grã-Bretanha,
tinha tudo isso aqui. Olha a África, ó, controle que eles tinham aqui na África. Ó. A África praticamente era deles. A Índia era inteirinha deles, né? Então, tinha aqui, né? Burma também. Burma é onde é a Tailândia hoje, naquela região ali, tá? Então, você tem ali todo um cenário, né? Hong Kong também era deles, né? Que depois foi devolvido para a China. Então, os caras realmente eram aí a polícia do mundo, né? Os caras eram aí realmente os donos do mundo. Ingleses e franceses, né? Que aí ações que projetaram o alcance global, né? Das nações industrializadas. Os ingleses, né? Como não que eles eram bonzinhos, tá? Que eles realmente queriam o fim da escravidão, né? Só para constar, pessoal, na Inglaterra, né? Lá na Inglaterra mesmo, na Europa, na Grã-Bretanha, não existia escravos, mas nas colônias sim. Os países aqui que a gente entende, né, que eram colônias britânicas, Jamaica, esses países aqui, Trinidad e Tobago, todos esses países eram ilhas, né, de escravos. Então, os ingleses, como eles eram benevolentes, né, eles eram todos cristãos, né, eles eram aí, né, da igreja anglicana. Então, eles ficaram bonzinhos de repente e proibiram o tráfico de escravos, né? Por quê? Porque eles queriam o mercado consumidor. Eles queriam produzir muito mais do que eles produziam e colocar os seus produtos nas suas colônias, expandindo o comércio mundial, expandindo o que a gente entende por globalização. Então, eles começaram a proibir o tráfico de escravos no Oceano Atlântico, né? E a Marinha Real Inglesa passou aí a fazer a patrulha, né, nos mares aí, colocando, né, como se fosse uma coisa de polícia mesmo, né? A Marinha Inglesa era a polícia dos mares, né? Só que como eles eram benevolentes, se eles pegassem algum navio, interceptassem, por exemplo, né, algum navio negreiro, algum navio que era oriundo de tráfico de escravos, se os próprios portugueses, espanhóis, traficantes não jogassem a carga no mar, os ingleses iam lá e afundavam o navio. Né, eles eram bonzinhos, né? Ao invés de libertar as pessoas, eles iam lá e afundavam os navios, né? Essa é a benevolência inglesa. Então, eles queriam expandir o mercado consumidor necessário aí para que as indústrias pudessem desovar os seus produtos. Com isso, nós aqui, né, no Brasil e também nos Estados Unidos e em outros países, a invenção da locomotiva, né, da máquina a vapor aqui, também revolucionou a questão dos transportes, né? Então, ações que projetaram aí a questão dos transportes. Então, produtos manufaturados chegavam aí até as nações pobres e a matéria-prima fosse transportada do seu interior aos portos. Então, a exploração ela continuava nas colônias, né? Só que precisava de ferrovia para poder, né, deixar o caminho mais rápido, tirar um pouco da coisa do lombo de animal, né? Então começou aí, né? Empréstimos financeiros, onde os países subdesenvolvidos, assim como o Brasil, montavam aí estradas de ferro, tá? E fazendo com que esses países ficassem cada vez mais endividados. É o caso do Brasil, né? Que contraiu inúmeros empréstimos aí de bancos norte-americanos, britânicos, né? Bancos holandeses, bancos europeus aí para a construção das ferrovias, tá? Então, aí também, né? Não só na questão terrestre com as locomotivas, mas na questão essa parte aqui, chamada Canal de Suez, foi um marco revolucionário no processo de globalização lá no século XIX, início do século XX. Esse canalzinho que vocês estão vendo aqui, ó, fizeram com que barateasse, tá, todo o custo, ó, de navegação dos navios. Então, os navios passavam por o canal de Suez aqui na África. Então, os navios que vinham aqui da Ásia, antes eles tinham que dar toda a volta na África e chegar na Europa. Fazer esse caminho aqui que o meu mouse está aparecendo aí para vocês, ok? Indo pelo canal de Suez, eu saio aqui da Ásia com as mercadorias, né? Vou vindo, entro aqui por essa parte da costa da África, do Mar Vermelho, e passo aqui por esse estreito, tá? Do canal de Suez, aqui aproximadamente 200 quilômetros. E aí eu já saio diretamente aqui no Mar Mediterrâneo, né? Chegando aqui praticamente já no continente europeu. Então foi aí uma obra fabulosa de engenharia, tá? Que proporcionou hoje o que a gente entende, né, por um marco da navegação
mundial. Então, hoje, milhares e milhares de navios passam aqui pelo canal de Suez, tá? Também, aqui, para nós, fizeram também a mesma coisa. Lá eles fizeram o canal de Suez, aqui também, né? Um avanço industrial naval, agilizando e barateando o transporte. Foi o canal do Panamá, que é a travessia do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, né? Também aqui, tirando, né? Ó, aqui, se você fosse contornar, tá, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, você fazia 21 mil quilômetros, né? Você faz com 8 mil quilômetros aqui, porque o caminho seria esse, tá? Ó, por dentro aqui do Panamá, você vai sair diretamente aqui no Oceano Pacífico para você chegar aqui na Ásia, né? Avisando os caras que a Terra é redonda, tá bom? Então, se você partir aqui, sair no Oceano Pacífico, virando o globo, você vai sair aqui na Ásia, tá? Então, você encurta e muito a sua viagem aí, podemos dizer assim, tá? Nesses termos aí, tá bom? Muito bem. Como a gente falou, né, que os liberais aí, eles adoram, né, falar que o Estado é uma porcaria, que o Estado não serve para nada, né, que a gente tem que privatizar os Correios, que a gente tem que privatizar a Petrobras, que a gente tem que privatizar tudo, tá? Muito bem. E esses liberais, eles são os que destroem o nosso país, eles arrebentam com a nossa economia, né, no sentido de potencializar um capitalismo financeiro em detrimento a um capitalismo produtivo. Então, o capitalismo financeiro, ele tem, né, uma hegemonia sobre as questões, né, econômicas hoje. Mas, né, como a gente sabe que o capitalismo ele vive de acúmulo, né, já diz o capitalismo, ele vive do acúmulo do capital. Então, Marx já falava, né, que o capitalismo ele só existe porque ele pressupõe acúmulo. Ele só existe ele só se desenvolve pelo crescimento do capital. Não tem como você imaginar outra forma de capitalismo a não ser pelo crescimento do capital. Então, lá em 1929, houve aí o que a gente chama de crash da Bolsa de Valores, né? Onde os liberais, né, que defendiam tática, fizeram com que as pessoas se endividassem, hipotecassem suas casas e investissem o seu dinheiro, né, na Bolsa. A Bolsa criou uma bolha, onde essas ações começaram a não valer mais absolutamente nada, porque as empresas não tinham mais para quem vender os seus produtos. Houve realmente uma acumulação enorme, né, de produtos. As empresas começaram a produzir, e não tinha para quem vender. Porque as pessoas estavam não mais trabalhando na questão da produção e venda, tá? Só estavam investindo na bolsa. Então, eram maquiados os números, né, para você valorizar as ações. Era uma promessa de ganho fácil, né, assim como é hoje. Né? Quem nunca foi seduzido, né, para investir o seu dinheiro na bolsa de valores, né? Pouco dinheiro que muitas vezes a gente tem. Quem de vocês nunca recebeu uma ligação, né, de alguma corretora, uma XP da vida, tentando invista o seu dinheiro na bolsa, né? A probabilidade disso quebrar, ainda mais nessa recessão que nós estamos, é muito grande, né? Então o risco realmente aí é muito grande. Alguns historiadores falam que se não fosse esse problema na Bolsa de Valores, se não fosse esse evento aqui da quebra da Bolsa de Valores em 1929, não haveria Segunda Guerra Mundial, porque os nazistas não teriam chegado ao poder. Lembrando que os nazistas chegaram ao poder na Alemanha pelo voto, pelas vias democráticas. O golpe de Estado não deu certo, né? Que foi chamado Putsch da Cervejaria em 1924. Não deu certo, eles conseguiram tomar o poder, chegaram ao poder, né? Não foi tomado o poder, eles chegaram ao poder pelas eleições parlamentares, né? Pelas eleições legislativas, conquistando aí a maioria das cadeiras, né, dos lugares, dos deputados do parlamento eram do partido nazista, dando assim a Hitler a condição de chanceler, né? Lembrando que a Alemanha nessa época era um presidencialismo misto, tá? Então o Hitler ganhou a condição de chanceler, que seria o chefe de governo, por ser o líder do partido nazista, tá? Então, com essa quebra, né? Quebrou, não só quebrou os Estados Unidos, mas quebrou as bolsas do mundo inteiro, fizeram com que a Alemanha voltasse ao colapso financeiro que ela estava lá atrás, né? Depois do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha estava em 1928, tá? A Alemanha estava se recuperando, estava começando, né,
se aproveitar da prosperidade novamente, né? Uma sociedade econômica começou, né, a se desenvolver novamente ali e o povo começou a ter uma prosperidade. Veio a crise de 29, botou tudo à bancarrota novamente. Então, crises econômicas, né, se caracterizam aí pelo excesso de produção em relação à demanda. Fábricas, processos de falência, desemprego nos Estados Unidos e na Europa. A Alemanha foi um país mais afetado, né, por essa crise de 1929 aí. Então, complicou bastante, tá? Mas teve um cara, né, que ganhou as eleições aí, do Partido Democrata, tá? Não era o Trump, tá bom? O Trump falou que, não sei se vocês viram aí nos noticiários de hoje, que o Trump falou que a ação dos policiais lá nos Estados Unidos, que atiraram naquele rapaz pelas costas e o deixaram paraplégico, a ação foi legítima, né? O rapaz estava desarmado, na frente dos filhos, e tomou 7 tiros dos policiais pelas costas. Aí o presidente norte-americano vai e fala, né, um absurdo desse, que a polícia agiu certo. Foi uma tacada de golfe. Olha o que o cara... É uma figura detestável, né? Pois bem, o democrata, né, Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente, ele adotou essa doutrina econômica, né, do Keynes, né, o John Maynard Keynes, que era um economista aqui, inglês, que era nada mais do que o Estado, sim, intervindo na economia e muito fortemente, né? O Estado controlando a superprodução, tá? Estado acompanhando de perto aí os níveis de produção, a produção de acordo com a demanda, né? E investindo pesadamente em obras públicas, dando dinheiro para as pessoas no campo, onde o desemprego foi muito maior, né? Na região rural dos Estados Unidos, o governo ia lá, comprava a safra das pessoas e queimava. No Brasil também aconteceu isso, tá? A safra do café, tá? O Brasil também adotou aí medidas keynesianistas, tá? Para resolver o problema que também foi afetado, né? O mercado de café brasileiro, nesse período, foi afetado pela crise de 29 lá nos Estados Unidos. Então, controle de preços e produção das indústrias, tá? Novas empresas estatais foram criadas para melhorar a infraestrutura e gerar empregos. Os caras abriam buraco, abriam obras e faziam obras mesmo faraônicas nos Estados Unidos através desse acordo aqui. Empréstimos para fazendeiros em crise, enfim, ele resolveu aí, né, a questão. A política do New Deal nos Estados Unidos, que é um novo acordo, e o totalitarismo na Europa. Aí a gente tem, né, Hitler na Alemanha, Mussolini, Franco, Salazar, né, um poder centralizado e ditaduras totalitaristas, né, muitas delas antissemitas, racistas, né, que levaram aí o mundo à Segunda Guerra Mundial e os maiores genocídios da história da humanidade. A ideia e o discurso, né, desse era acabar com a fome, restabelecer o crescimento econômico, né, e alcançar o pleno emprego, com a perseguição de judeus, comunistas e todos os que se opusessem às suas ações políticas. Quem tivesse a coragem de se opor aí, né, às ações políticas desses caras aqui, consequentemente, iriam parar em um campo de concentração, teria toda a sua família dizimada e coisas que a gente já, muitas vezes, aí já deve ter estudado sobre isso, tá? O mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou bipolar, né? Você fala, aquele sujeito é bipolar, né? Tá, mas o mundo já foi bipolar também, tá? Aí a terceira fase, crises, né, na economia e na política, provocando a Segunda Guerra, mas mudaram depois, né, a configuração do globo. O mundo se dividiu em 2. Após 1947, com os países, né, que ganharam aí a guerra, a União Soviética e os Estados Unidos, propriamente dito, aí, liderando os aliados, houveram disputas pelas áreas, né, entre o capitalismo e o socialismo, tá? Os Estados Unidos financiando a reconstrução da Europa e do Japão com o chamado Plano Marshall, tá? Que foi aí o plano para a reconstrução dos países destruídos. Com isso, o capitalismo ele propaga a ideologia neoliberal, alegando promover igualdade de oportunidades. Vocês acham que o neoliberalismo alega
igualdade, promove igualdade de oportunidades, né? Eu jogo essa retórica aí para vocês. Tivemos empréstimos, né, do FMI a países endividados, tá? Entre eles o Brasil, né? O Brasil também pegou bastante empréstimo aí do FMI. Mas essas ideias do neoliberalismo aí, colocado, né, efetivamente na escola de Chicago, né, com a liderança aí do Milton Friedman, né, um economista norte-americano, que tem por pressuposto, né, essa política econômica neoliberal, que tem os seus ícones aí, o Reagan, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, né, a chamada Dama de Ferro na Inglaterra, e o criminoso, né, assassino, ladrão, né, Augusto Pinochet no Chile, tá? Que foi a ditadura das ditaduras do Cone Sul aqui a 73 até 1991. Por tanto tempo, né, esse homem aí, né, matando as pessoas e roubando o Estado, né? O Chile amarga até hoje as consequências da ditadura do Pinochet. Minimiza aí a intervenção do Estado na economia, né? Incentivo aí a privatização de empresas estatais, né? Que eu falei para vocês. Privatiza tudo, velho. Privatiza a Petrobras, os Correios, Banco do Brasil, entrega tudo para os caras, tá? Como diz o excelente, excrescentíssimo, né, ministro aí da Economia, eu vou privatizar 4 estatais em 90 dias, né? Já passou quase 90, ele nem se cogitou isso aí, né? Ele acha que privatizar estatal é brincadeira, assim, se privatiza de uma hora para outra, né? É um desqualificado mesmo. Pois bem, na ordem da Guerra Fria, tá? São as 3 dimensões da globalização: a econômica, a política e a cultural, onde a Guerra Fria vigorou aí de 1945 até 1991, até a queda da União Soviética. Tá? Precisa avisar os caras que ficam caçando comunistas, tá? Que o comunismo acabou em 1991, tá? Um pouquinho antes, tá? Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e 1991 com a queda do bloco soviético, tá? Então aí que começou realmente esse processo de globalização que a gente entende hoje, tá? Que é o quê? A expansão do comércio mundial, a expansão do consumo, novas tecnologias de transporte, telecomunicações, informática, grandes corporações industriais, né, multinacionais, transnacionais, enfim, um grande crescimento econômico, né? Uma produção industrial aí de base fordista. Como nós falamos, a União Soviética caiu, né? Começou a mudar. Aquele modelo de industrialização fordista deu lugar para a acumulação flexível, né? Ou o sistema Toyota, né, de produção, que a gente chama de just-in-time, produção de acordo com a demanda. Substituição gradativa do trabalho humano pelo automatizado, pela robotização, especificamente ali no final dos anos 70, tá? Que é o que a gente chama de terceira revolução industrial. As relações de trabalho também foram completamente alteradas, né? Você tem aí o trabalho parcial, subcontratação, intermitente, temporário, home office, enfim, você tem uma N, né, modalidades aí de alterações nas relações de trabalho, né, dando lugar ao que a gente conhecia antes, tá? Terceirização da produção e do trabalho e os investimentos revertidos para o mercado financeiro. Então, as empresas hoje, elas investem nas suas holdings, elas investem na bolsa de valores. Elas não investem mais no lucro delas para o reinvestimento na produção, e sim esse lucro que ela tem, né? Muitas vezes essa mais-valia que é extraída do trabalho, né, das pessoas, ou dessa precarização do trabalho, da terceirização, toda esse ganho a mais que eles têm, né, do não pagamento de direitos trabalhistas, fazem com que eles peguem esse dinheiro e, em vez de transferir esse dinheiro para a produção, eles pegam esse dinheiro e transferem para o mercado financeiro, tá? Então, assim, você vai ter uma sociedade globalizada com um menor nível de emprego, tá? Porque os empregos vão sumindo, porque as empresas não investem na sua produção, e sim no mercado financeiro, onde
o dinheiro vai gerando dinheiro. O dinheiro ele vai crescendo com o acúmulo do próprio dinheiro, né? É um mercado desenfreado, sem nenhum tipo de controle, né? Então, realmente aí é um processo complicado. Lá no tocante à Guerra Fria, você tinha, né, na dimensão política da globalização, um forte setor público. Você tinha a presença do Estado muito forte naquele momento, né? Era um Estado keynesiano de base social-democrata. Então, aqui, ó, só para a gente entender, né, da Europa, tá? Do mundo que a gente entende aqui, tá? Por mundo civilizado, podemos dizer assim, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois ainda do Pacto de Varsóvia, tá? Capitalismo versus socialismo, né? Então, do lado verde aqui, o capitalismo, e do lado vermelho, né, os países do bloco comunista, né? Eram todos esses... vê aqui a Alemanha dividida em duas, ó. A Alemanha Oriental, né, que é a chamada República Democrática da Alemanha, e a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, tá? Tchecoslováquia, Hungria, a Iugoslávia, que deve também, né, se dissolveu e formou muitos outros países aqui dentro desse bloco, Bulgária, Romênia, né, e por aí vai, né? Esses países eram chamados os países aí da cortina de ferro comunista, tá? O neoliberalismo se consolidou, né, como não intervenção do Estado na economia, começou a ficar muito forte aí, né, a alternativa à crise gerada pelo aumento do petróleo aí em 73, e eram aí os dois sistemas, né, que eram antagônicos, né, o neoliberalismo é o antagonista do socialismo soviético, tá? Lembrando que se alguém chamarem vocês de comunista alguma vez, assim, tal, falando alguma coisa nesse sentido para vocês, vocês digam para eles que o comunismo nunca foi instaurado, tá? O comunismo, como Marx e Engels desenhou, né, num livro chamado aqui O Manifesto do Partido Comunista, que está aqui na minha mão nesse momento, tá? Está aqui um dos principais livros mais lidos do mundo, né, para você entender o socialismo científico de Marx como teoria política. Fala para ele, fala assim, filho, o comunismo nunca foi instaurado porque a premissa principal do comunismo é a ausência do Estado. Em nenhum país socialista, nesse bloco que eu mandei para vocês aqui, que nós colocamos para vocês, tá? O Estado, ele esteve ausente. Muito pelo contrário, o Estado, ele sempre foi muito forte e totalitário, né, autoritário dentro desses regimes. Então, o Estado, ele nunca foi suprimido. Então, a principal característica do comunismo é a supressão do Estado. Isso não existiu. Então, o comunismo nunca chegou a ser instaurado como Marx e Engels desenhou, né, como planificação aqui, né? O socialismo seria um degrau para o comunismo, mas o comunismo ele nunca chegou a ser instaurado, tá? Então, uma resposta aí para quem chama vocês de comunista, tá bom? Só para constar aí. Enfim, né? Pós Segunda Guerra Mundial, o Brasil, né, começou a direcionar, né, o seu desenvolvimento em função dos interesses norte-americanos, né? O Brasil começou aí, né, a ter uma dívida e uma dependência econômica dos Estados Unidos a partir dos anos 50, né, especificamente aí com a criação de Brasília, construção de Brasília e a vinda das multinacionais, né, das montadoras multinacionais para o Brasil, construção de rodovias e circulação de automóveis, né, americanos aqui no Brasil. Quem tinha, né, obviamente, condição de comprar esses carrões, tá? E aí, após 1990, nós começamos, né, uma conquista aí de novos mercados, né? Novos mercados começaram a ser conquistados aí nesse sentido, acirrando uma maior concorrência no capitalismo. Começou a se ter alianças, né, a formação de blocos econômicos regionais que fariam uma integração, né, que a Europa já vinha fazendo décadas atrás, desde a Segunda Guerra. Então, você tinha aqui, né, Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia, Japão, né? Então, você tem ali os blocos econômicos que começaram, né, a se desenvolver aqui. Aqui tem, né, alguns deles aqui, ó. Temos o nosso Mercosul, né, a chamada Comecon, o NAFTA, o Pacto Andino, a União Europeia, a APEC, enfim, né? Esses blocos se fortalecem cada vez mais e já se relacionam entre
se. Então, dessa forma, cada país, ao fazer parte de um bloco econômico, consegue mais força nas relações comerciais internacionais. Tá? O mundo foi dividido em blocos econômicos que faz com que esse modelo de capitalismo consiga, né, ajuda, né, nesse momento, nesse processo de desenvolvimento do processo de globalização. E as empresas, né, transnacionais, que têm a sede e seu escritório no país de origem, mas transfere suas unidades de produção para países pouco desenvolvidos e emergentes, aonde é óbvio que a mão de obra ela é mais barata. Para que eu vou pagar 15 para um operário nos Estados Unidos, eu posso pagar R$1 a hora para um operário na Índia ou na China? Para que eu vou me preocupar, né, com isso? Se vai vir, né, para mim um lucro aqui. A minha ideia é, o capitalismo é aumentar o capital, né, maximizar o lucro. Entenda-se que a ideia do capitalismo não é o lucro. A ideia do capitalismo é aumento do capital. Então, para se aumentar o capital, eu tenho que ter a mais-valia, tem que ter a diferença do excedente, né? Então, aonde a mão de obra ela é mais barata, eu vou concentrar minha produção nesses países. Muitas vezes é em condições de trabalho análogas à escravidão, mas o capitalismo é o que importa, não tem problema, né? Desde que eu consiga atingir os meus resultados, atingir as minhas metas, pouco importa se eu tenho pessoas morrendo do outro lado do mundo, né? O que importa são as nossas cifras aqui, as nossas ações cada vez mais crescentes, né, nessa bolsa de valores. Então, existem aí, né, os oligopólios, onde união de empresas, né, grandes grupos que se formam aí, fazem as suas fusões e aquisições e vão se tornando grandes oligopólios mesmo. Né? Grandes grupos empresariais aí que se fundem, né? Fazem com que esse capital ele aumente, ok? E vão engolindo, destruindo, passando como um rolo compressor em cima das empresas menores. As transnacionais, elas transitam por outras. Aí elas se instalam e usufruem de terras alheias, desconstruindo fronteiras. Elas se instalam em paraísos fiscais, sem pagar imposto, né? Elas vão se instalando. Se ela não está contente aqui, por exemplo, eu vou lá para o Chipre, eu vou lá para Malta, eu vou lá para aquelas ilhas ali daquela península grega ali, que são todos paraísos fiscais, tá? Antigamente era a Suíça, né? A Suíça ainda é um paraíso fiscal, tá? Mas agora a coisa ficou muito escancarada, né? Aí os caras estão dando uma controlada, né? Na questão aí do dinheiro que circula lá. Mas você tem aqui inúmeras ilhotas aqui no Caribe, né? Que são aí os paraísos fiscais dessas empresas transnacionais. Pode observar que esses grandes Facebook, essas grandes empresas, né, multinacionais aí na área de tecnologia, todas têm escritórios, tá? Nesses países aqui, tá? Nesses lugares chamados paraísos fiscais, né? Bancos, né? Os bancos aí também possuem as suas filiais em paraísos fiscais. Haja vista um banco chamado BTG Pactual, cujo presidente, chamado André Esteves, foi preso por corrupção, né? E esse banco foi fundado nada mais, nada menos, porque pelo nosso ministro da Economia, né? O Pacheco. E esse banco ele tem aí 37 filiais em paraísos fiscais. Por que será, né? Será que eles gostam de expandir o capital deles, né? Não, porque eles gostam, né, de não pagar imposto. Eles gostam de meter a mão na grana efetivamente. Só para vocês terem uma noção, tá no livro do professor Ladislau Dalbor, que eu mandei aí para vocês, tá? Mas o Brasil perde por ano de capitais que não, de imposto, né, que o Brasil deixa de arrecadar com empresas que vão para paraíso fiscal, 560 bilhões de dólares. Desculpa, 560 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres da União para, em detrimento aí a esses caras que sonegam imposto, né? Porque eles têm aí suas filiais aí, né? Nesses paraísos fiscais, e aí a gente não paga imposto, né? E fica por isso mesmo, né? A gente lava dinheiro aí em outros países e viva o Brasil. Então,
Isso aqui é o capitalismo, né? As marcas da quarta fase da globalização, tá? Então, essas marcas que vocês estão vendo aqui são marcas mundiais, são marcas que estão presentes em todos os países, né? E estão aí reféns, né? Do que a gente chama aí de transnacionalização do capital. E para finalizar, a quarta fase da globalização, ela não é marcada por um grande evento histórico, tá? Tivemos crises, tal, a crise de 2008, especificamente, aí uma crise também do capitalismo, também da Bolsa de Valores, causada por a quebra de um banco, né, o Lehman Brothers. Mas não teve uma guerra, não teve uma catástrofe, né? Mas a gente tem o coronavírus, que é a doença causada pelo processo de globalização, tá? Ampliando aí o avanço da tecnologia, biotecnologia, né? Informações interligadas e em tempo real, em tempo extremamente reduzido, né? Fácil obtenção de produtos, serviços, financiamentos em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem, como eu falei para vocês, não teve nenhum evento, tá, histórico, mas a gente está hoje diante do pior evento, né, um cataclismo que nós estamos tendo aí na nossa geopolítica mundial, né, porque esse processo de globalização, ele vai ser aí alterado, né, então, a gente tem que entender aí todo esse fenômeno, tá? Não é um vírus comunista, não é um vírus que veio da China, tá bom? Mas é por questões sanitárias, não tem nada a ver com teoria da conspiração, né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender aí nesse sentido, tá, pessoal? Realmente a gente muitas vezes tem que estar debochando, viu, Denner? De certas situações aí a gente tem que dar risada, cara. Não dá para você não rir, né, de certas situações. Como vocês são pessoas inteligentes, vocês são os nossos alunos, vocês não serão enganados, né, por esses caras que estão aí. Então, a gente trouxe para vocês aqui um pouquinho, né, do raio-x para a gente entender o nosso panorama hoje, né, para entender o que nós estamos passando hoje, nós precisamos fazer todo esse percurso aí no passado, né? A globalização, ela não é uma coisa que foi desenhada hoje, que começou hoje. Não, ela já começou há muito tempo atrás. Porém, a globalização que nós entendemos hoje é diferente daquela globalização anterior. Pessoal, tem alguém está assistindo a Rede Globo aí. Bom, o processo de globalização que a gente entende hoje não é o processo de globalização lá da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Mas quando eu fiz uma alusão, pessoal, a nós estarmos na Idade Média hoje, eu acho que ficou claro, né? Vocês entenderam a minha linha de raciocínio. Eu acho que ficou claro aí para vocês. Como objeto de reflexão, pensem nisso, né? Pensem nisso, que realmente nós estamos diante, né, de um obscurantismo muito grande, né? Nós estamos aí, embora a gente está numa revolução tecnológica, com todas as informações na nossa cara em tempo real, né? E parece que nós estamos realmente na Idade Média. Você conversa com algumas pessoas, né? E as pessoas têm atitudes que falam, meu Deus, não é possível, cara, que em pleno 2020 o cara tem um pensamento dessa maneira, né? E são pessoas que falam assim, é pessoa desescolarizada? Não, não é. Não é. Esse é o pior. Se fosse por pessoas, né, desescolarizadas, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, coisas nesse sentido, não, mas são pessoas que estudaram, pessoas que têm formação. Aí você olha assim, você fala, meu Deus, fala, meu, olha isso, cara, né? Não é possível que um cara com a formação que ele tem falar uma bobagem dessa, né? Então, é um momento muito difícil que nós estamos passando, né? A globalização, ela trouxe suas benesses, a gente tem, né, as pessoas que defendem a globalização, outras pessoas que são contra, a gente tem um embate muito grande, né, entre os que amam e os que odeiam o processo de
globalização, tá? Mas a gente tem que entender que se não fosse esse processo de globalização, não seria possível fazer isso que a gente está fazendo agora. Não seria possível a gente ter um equipamento da Microsoft aqui, né, disponível para que nós pudéssemos fazer essa aula online aqui, né? A gente não teria à nossa disposição o que a gente tem hoje, com tanta facilidade. Não só estou falando de e-commerce, mas eu estou falando de tudo que a gente tem hoje, né? A nossa disposição. Claro que você tem o dinheiro para comprar, tá? Mas a gente tem a nossa disposição hoje. A gente pode comprar tudo que a gente quiser, né? Mediante aí todo esse processo de interação, tá? De interação aí dos mercados. Sim, Denner, com certeza. Você falou aqui da negociação, sim, a globalização abriu outras portas para o processo de negociação, né? A globalização ela foi responsável por rever mesmo os protocolos de negociação. Temos que rever tudo. Vamos voltar a estaca zero aqui, porque lembra que eu falei para vocês lá daquele bloco comunista? Aquele bloco comunista lá atrás, eles só podiam fazer acordo entre eles lá dentro. Eles não podiam ter comércio com nenhum daqueles países em verde, né, que vocês viram no mapa lá. Somente aquele bloco vermelho, que o Churchill chamou de cortina de ferro, tá? Os países da cortina de ferro só tinham eles. Com a queda daquele bloco, fragmentou tudo, tá? Fragmentou em inúmeros países e esses caras que antes eram fechados entraram no jogo também. Então a gente estava fazendo um campeonato com poucas pessoas. Agora entrou muito mais times, muito mais players, né, na jogada. Então você tendo muito mais players na jogada, filho, você vai ter que rebolar, porque os caras também são dotados de tecnologia, de matéria-prima, de conhecimento, de qualidade nos produtos, né? Você pega lá, por exemplo, na Iugoslávia, ali naquele bloco que foi o último bloco comunista a cair, né? A guerra do Kosovo, ali, aquela violentíssima guerra, né? Do Kosovo, da Iugoslávia. Países como Estônia, Letônia, Lituânia, né? Você pega a Estônia, por exemplo, Estônia e Letônia, são hoje um dos principais redutos tecnológicos do mundo. É um país minúsculo, é um país pequenininho, tá? Que é fruto, né, dessa guerra dos Balcãs aí, que depois eles tornaram-se independentes. E aí os caras se tornaram hoje aí um dos principais, se vocês pegarem aí, centros de tecnologia do mundo, tá? Muitos países da área de tecnologia migram, né, para a Estônia aí para consolidar os seus escritórios, as suas atividades aí dentro desse mercado, né? Então, e como nós, né, somos aí herdeiros desse capitalismo da dependência, né, o que chamou aí o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto, né, numa obra chamada Desenvolvimento e Dependência na América Latina, né? Então, nós somos só exportador de commodities, gente. Olha o tamanho do problema. Olha só o tamanho do problema que se encontra o Brasil. O Brasil está perdendo completamente a sua indústria. A indústria brasileira ela vem se destruindo, tá? Desde os anos 80. Desde os anos 80, vem passando por um processo sistemático de desindustrialização, tá? Hoje, pessoal, sem brincadeira nenhuma, nós estamos virando um estado agrário de novo. Nós estamos virando colônia. Por que o professor está falando isso? Peguem os números de ontem, tá? Que saiu o balanço aí da economia brasileira no último trimestre. Em 3 meses, nós caímos 9,8%. Quem salvou a pátria do Brasil? O agronegócio. Então, o que faz a gente entender isso? Faz entender que nós somos um país agrícola. A gente só consegue produzir soja. A gente só consegue produzir carne. A gente só consegue produzir café. Pode pegar os produtos ali, né? Vocês podem puxar os gráficos aí, vocês vão estar verificando. Pega lá valor econômico, qualquer jornal de economia de ontem, hoje é quarta, né? Segunda e terça. Pega o jornal de segunda e terça, vocês vão estar verificando aí, né? O agronegócio, os caras estão dando risada sozinho, né? Mas, se vocês pegarem os caras que são do agronegócio, é a ala mais reacionária da sociedade brasileira. É o que há de mais atrasado na sociedade brasileira.
né, em relação ao pensamento desenvolvimentista do país, né? A gente está grandes latifundiários, né, que eram senhores de escravos lá atrás e continuam aí, né? Continuam aí numa boa, ganhando muito dinheiro nesse sentido. Enquanto nós aqui na cidade estamos vendo, né, o setor de serviços ser totalmente deteriorado, o setor, né, que movimenta aqui, o que movimenta hoje a cidade não é mais a indústria. A cidade antes ela era movida pela indústria, hoje não é mais. Hoje é o setor de serviços. O setor de serviços é o setor que está sendo mais afetado por essa crise, né? Então, muitas empresas do setor de serviços são as que mais fecharam, só se pegar as estatísticas, tá? Então, a gente passa por um processo muito difícil de desindustrialização, né? A indústria perdendo cada vez mais, as cidades cada vez mais concentrando uma massa de desempregados, né? E esse agronegócio que está criando muita mercadoria para outros países, tá? Não é um agronegócio também que emprega. Não. É um agronegócio totalmente automatizado. É um agronegócio dotado de tecnologia também, né? Eles conseguem, eles sabem fazer muito bem o trabalho da porteira para dentro, né? Porque eles são dotados aí de tecnologia, de colheitadeira, de máquina agrícola. Existe toda uma indústria, né? Que também cresceu muito no país nesse sentido, né? Que é a indústria voltada para o agronegócio. Mas que, infelizmente, aí, em tese, na parte boa, tá segurando o REG do Brasil, tá, mas em outra, vai cobrar o preço lá na frente, né? É aquela coisa de fazer o pacto com o diabo. Ele vai cobrar o preço ali na frente, tá? Não tem jeito. Então, pessoal, é um negócio realmente aí complicado, a gente precisa estar muito atento, né? Porque a gente precisa se inserir no século XXI. Gente, o século XXI é o século da tecnologia. Não tem como você imaginar hoje, né? Viver sem a tecnologia, não tem como. Então, e nós estamos cada vez mais ficando para trás, né? Diante de toda essa corrente maligna que nós estamos vivendo aí na nossa sociedade, né? A nossa sociedade realmente aí, ela está passando por um momento muito difícil que, analisando a história, eu mostrei aí para vocês, com todos os acontecimentos, né? Nós não imaginaríamos que estaríamos passando por isso. Né? E tem mais um, não contente, né? Esses caras obscurantistas aí, eles já falaram, a gente conversando com algumas pessoas, né? Fala assim: se vir uma vacina da China, eu não vou tomar. Né? Quer dizer, se a China desenvolver uma vacina para o coronavírus, o cara não vai tomar vacina. Eu falei, então você morre. Não foi assim. Então você morre, né? Porque se a vacina foi lançada no mercado, foi testada e ela é comprobatória, comprovou que cura efetivamente, que tem a imunização, por que você não vai tomar? Porque ela é da China? Qual é a diferença se é da China, se é da Grã-Bretanha, se é de qualquer outro país, desde que a gente consiga, né, vencer efetivamente esse problema? Então, assim, olha o tamanho da ignorância de certas pessoas, né? Eu pergunto, foi a resposta que eu dei para a pessoa. Eu falo assim: presta atenção no seguinte. Pensa você, uma pessoa que morreu lá, que faleceu de Covid, que estava lá no respirador. Se chegasse lá um médico e desse uma oportunidade para essa pessoa, viu? O negócio é o seguinte: você quer morrer ou você quer tomar vacina da China? O que você quer fazer? Né? Você acha que a pessoa não iria tomar vacina? Sabendo que a vacina, ela funciona? Não é hidroxicloroquina que não funciona, tá? Não é receitar uma coisa que não serve. Que é a mesma coisa de tomar água, tá? Ao contrário, né? A cloroquina mata. Se a pessoa está lá no estado de problema respiratório e você dá cloroquina para a pessoa, você vai antecipar a morte dela, tá? Mas, se é uma vacina que funciona, por que não tomar se é da China? Qual é o problema? Né? Olha o tamanho da ignorância e do preconceito aonde vai. Né? Se não fosse a China, nós estaríamos ferrados. Tá? Literalmente. A China está segurando o REG das nossas exportações. E isso foi o ano passado. Não foi nem esse ano com o coronavírus. Né? O ano passado nós já tivemos um crescimento pífio. Tá? Crescemos aí 1%, enquanto o mundo sem coronavírus cresceu 3%. Tá? E esse crescimento de 1% foi graças à China. A China foi responsável por 60% desse crescimento. Então, 0,6% é graças ao que a China comprou do Brasil, né? Foi responsável aí pelo crescimento do Brasil em 2019. Tá?
Então, eu acho que é isso. É, realmente, Aline, o negócio está difícil, velho. Tá bem complicado mesmo, assim. Nós estamos vivendo num momento, acho que o momento mais ignorante da nossa história, né? Nós somos um povo muito engraçado, né? Em plena revolução tecnológica, nós conseguimos proliferar a revolução da ignorância. É incrível, né? E realmente tá difícil o processo. Revolução tecnológica lá fora e aqui no Brasil a revolução da ignorância, né? Então, tá complicado mesmo. E aí é terreno fértil, né? Para que esses caras que eu falei para vocês aí no início da aula, né? Os guardiões do Crivella, né? E por aí vai. Esses outros aí que vocês já sabem, né? Então, infelizmente, fica complicado o processo. Certo, gente? Temos mais aí alguma consideração? Gostaram da aula? Tem alguma objeção, algum questionamento? Pode bater no professor, tá? Não tem problema não. Pode questionar nas ideias, né? É claro. Pode ir aí contra-argumentar se vocês acharem que alguma coisa não está de acordo, que vocês não concordam. Meu, pode falar, o espaço está aberto, tá? Democracia é isso. Obrigado, Camila. Beleza, gente. Então, dê uma olhadinha nos textos que eu mandei para vocês, tá? Peguem aí, deem uma lida, ok? Tem aí dicas de leitura, não é obrigado, mas depois a gente vai fazer um trabalho sobre um dos textos, se eu vou selecionar aí direitinho, tá? É, tá aí para vocês. Leiam, gente. Estudem. Leiam, 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 leiam muito mesmo, tá? Leiam para vocês não serem vítimas de tudo isso que está acontecendo. Só o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, nos liberta da ignorância, tá? Então, assim, gente, é realmente o conhecimento liberta, mas o verdadeiro conhecimento. Tá bom? Então, no mais, aí eu agradeço a todos, que tem mais uma aula de logoterapia, a outra aula eu vou falar pra caramba também, até às 11 não tem voz mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí, tenham todos uma boa noite. Valeu! Ah, não esqueçam de fazer os trabalhos, viu, pessoal? Quem não fez ainda aí, ó, tá? Quem não fez os trabalhos, entreguem os trabalhos, que esse final de semana, a partir de amanhã já, na verdade, eu vou fazer as chamadas já. E o trabalho é condicionado aí à chamada, beleza? Boa noite a todos aí, até a próxima.
gente.